esquecer os atritos, deixar a vida pra lá e entender o sentido quando o DJ detonar. Solta o DJ. Era só mais um silva que a estrela não brilha. Ele era banqueiro, mas era pai de família. É só mais um silva que a estrela não brilha. Ele era banqueiro, mas era pai de família. A seleção brasileira de 1970 não foi coroada apenas pela genialidade individual de seus 5 camisas 10, mas por ter sido a primeira equipe na história a tratar o futebol como uma ciência de alta performance. Através de um planejamento multidisciplinar sem precedentes que uniu a preparação física de diretrizes militares ao xadrez tático adaptativo de Mário Zagallo, o Brasil não apenas superou seus adversários tecnicamente, mas antecipou o futebol do século XXI em 50 anos, provando que o talento só atinge a imortalidade quando é sustentado pelo rigor estratégico. A história do futebol costuma ser contada através do prisma da genialidade pura, como se o talento fosse uma força da natureza capaz de ignorar as leis da física e da estratégia. No entanto, o triunfo da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970, no México, exige um olhar mais profundo e analítico, para além da plasticidade dos gols de Pelé ou dos dribles de Jairzinho. O que se viu nos gramados mexicanos não foi apenas o ápice técnico de uma geração, mas a primeira grande vitória da ciência do esporte aplicada ao alto rendimento, fruto de um planejamento que uniu medicina, engenharia física e uma inteligência tática sem precedentes na história do país. Diante do cenário de descrença que se abateu sobre o futebol brasileiro após o fracasso físico e organizacional na Copa de 1966, na Inglaterra, o projeto para 1970 foi erguido sob uma premissa de rigor quase militar. Segundo registros históricos da época, a Confederação Brasileira de Desportos compreendeu que o talento individual já não bastava para vencer o futebol europeu, que se tornava cada vez mais atlético e sistemático. O Brasil precisava não apenas jogar melhor, mas correr mais, suportar melhor as adversidades climáticas e compreender o jogo de forma coletiva. O que o mundo testemunhou foi a transformação de um grupo de craques em uma engrenagem de precisão absoluta, operando sob condições extremas de altitude e calor. O contexto do futebol mundial no final da década de 1960 era de transição, marcado pelo domínio físico e pelo sistema de marcação individual rigorosa que sufocava a criatividade sul-americana. Enquanto as potências europeias, como a Inglaterra de Alf Ramsey e a Alemanha Ocidental de Helmut Schön, apostavam na força e na disciplina tática, o Brasil se via no centro de uma profunda reformulação interna. De acordo com relatos da imprensa esportiva daquele período, o grande desafio não era encontrar jogadores capazes, mas sim criar um ambiente onde esses talentos pudessem coexistir taticamente sem perder a vitalidade física diante do ar rarefeito da cidade do México e de Guadalajara. A preparação para o Mundial começou muito antes do apito inicial, com a implementação de um modelo de treinamento inspirado nas diretrizes da NASA e no teste de Cooper, trazido pelo preparador físico Cláudio Coutinho. Conforme descreveram jornalistas que acompanharam a delegação em 1970, a seleção brasileira foi a primeira a adotar um período de aclimatação rigoroso, permanecendo 21 dias na cidade de Guanajuato, para que os jogadores pudessem se adaptar aos efeitos da altitude sobre o metabolismo e a trajetória da bola. Esse cuidado científico foi o diferencial que permitiu ao Brasil manter a intensidade nos segundos tempos, enquanto seus adversários europeus sucumbiam ao cansaço e à falta de oxigênio. A chegada de Mário Zagallo ao comando técnico, após a saída de João Saldanha, trouxe a organização tática que faltava para equilibrar o peso ofensivo da equipe. Conforme detalhado em biografias do treinador e em análises táticas posteriores, Zagallo teve a perspicácia de recuar Gerson para a organização do meio-campo e convencer Piazza a atuar como um quarto zagueiro moderno, capaz de qualificar a saída de bola.
A estrutura foi montada para que o Brasil jogasse em uma variação fluida que muitas vezes se assemelhava a um 4-3-3 ou 4-5-1 na fase defensiva, mas que se transformava em um avassalador 4-2-4 no ataque. A presença de 5 jogadores que eram legítimos camisas 10 em seus clubes, Pelé, Tostão, Gerson, Jairzinho e Rivelino, foi o triunfo de um modelo baseado na inteligência posicional e na troca constante de funções. Durante a fase de grupos, o respeito internacional pela seleção brasileira começou a ser reconstruído através de atuações sólidas e de um vigor físico que surpreendia os observadores estrangeiros. De acordo com jornalistas europeus presentes no México, o Brasil não era apenas o time mais técnico, mas parecia ser o mais bem preparado atleticamente. A trajetória cronológica daquela conquista revela uma evolução constante no controle das partidas. Conforme registrou o preparador físico Admildo Chirol em entrevistas posteriores, o monitoramento da carga de trabalho de cada atleta era feito de forma individualizada, algo revolucionário para a época. Esse controle permitiu que jogadores como Jairzinho chegassem ao clímax de sua forma física, marcando gols em todas as partidas da competição. A vitória sobre o Peru de Didi nas quartas de final e o triunfo emocionante contra o Uruguai nas semifinais não foram apenas resultados do talento, mas da capacidade de manter o raciocínio tático sob pressão, mesmo quando a história e os fantasmas do passado pareciam pesar contra a equipe brasileira. O momento em que o mundo finalmente se rendeu à superioridade brasileira ocorreu na grande final contra a Itália no Estádio Azteca. Segundo relatos da imprensa alemã e italiana daquele dia, a expectativa era de um duelo equilibrado entre o catenaccio defensivo e o ataque brasileiro. No entanto, o planejamento físico de Zagallo e sua comissão técnica mostrou sua face mais letal no segundo tempo. Enquanto os italianos, exaustos pela semifinal histórica contra a Alemanha, paralisavam em campo, o Brasil parecia ganhar um novo fôlego. O gol de Gerson, um chute potente de fora da área, foi o símbolo da libertação técnica. Mas o quarto gol, marcado por Carlos Alberto Torres após uma troca de passes que envolveu quase todo o time, foi a prova definitiva da perfeição coletiva. Aquele lance final não foi um acidente, mas a execução máxima de um sistema que valorizava a posse de bola e o deslocamento inteligente. Como descreveu o atacante Tostão em suas memórias sobre o Mundial, o time sabia exatamente onde cada peça deveria estar, permitindo que a criatividade fluísse dentro de um rigor estratégico. O respeito demonstrado pelos jogadores italianos ao final da partida e a imagem de Pelé sendo carregado nos braços da multidão consolidaram o Brasil de 1970 como o paradigma do futebol moderno. O título marcou o fim da era da taça Jules Rimet e o início de uma nova era onde a preparação multidisciplinar se tornaria obrigatória para qualquer nação que desejasse o topo do mundo. A nostalgia que envolve a conquista do tricampeonato é alimentada pela saudade de um futebol que parecia arte. Mas o respeito que essa equipe impõe até os dias atuais reside na seriedade de sua construção. O Brasil de 1970 provou que a excelência é o resultado do encontro entre o dom natural e o trabalho metódico. Mesmo décadas depois, técnicos e analistas de todo o mundo revisitam as fitas daquela Copa para entender como foi possível reunir tanta individualidade em prol de um funcionamento coletivo tão harmonioso. O legado de Zagallo, Chirol, Coutinho e seus comandados permanece como o maior testemunho de que a glória eterna não é alcançada apenas com os pés, mas com o planejamento, a ciência e a coragem de inovar diante do desconhecido. A seleção de 1970 deixou uma marca profunda na alma do torcedor brasileiro e no DNA do futebol mundial, servindo de bússola para todas as gerações que vieram a seguir. Foi o momento em que o Brasil ensinou ao mundo que o futebol pode ser jogado com a alegria do improviso, desde que amparado pela solidez da estratégia. Se este mergulho na estratégia e na preparação física da maior seleção de todos os tempos trouxe novas perspectivas sobre o Tri, convido você a deixar sua curtida no vídeo e a se inscrever no canal para mais análises históricas.
Compartilhe nos comentários quais são as suas memórias ou os relatos que você ouviu sobre aquele esquadrão. Sua participação é fundamental para mantermos viva a memória do nosso futebol.